era a segunda igreja, eram congregações, e tinha uma congregação na cidade vizinha, né, Carmo da Cachoeira. E eu lá pregava lá nos sábados. Né? E uma das vezes lá, a igreja cheia, né? Eu pregando no sábado à noite, né, no culto, e um irmão lá levantou assim, isso está errado, na hora do culto, assim. Não é isso que está, não é assim não. Aí eu tive que parar a pregação, né? Aí eu perguntei, qual é a sua dúvida? Ele fez, minha dúvida é essa. Eu não lembro o que foi que ele colocou lá na época. Eu digo, vamos ler aqui o texto para tirar a sua dúvida. Aí teve que abrir as escrituras no texto lá. Eu li o texto para ele explicar. Ele fez, agora eu entendi, muito obrigado. Pode continuar, pastor. Mas não é, foi bem espontâneo isso, né? Mas, irmãos, a escola bíblica, ela tem essa finalidade. A gente não pode sair daqui com dúvidas. Não pode. Se eu souber responder na hora, eu vou responder. Se eu não responder na hora, eu vou pesquisar, eu vou estudar e vou trazer a resposta. Ou mando para o seu WhatsApp, né? Ou no domingo seguinte eu trago aqui a resposta. Mas a escola bíblica dominical, ela é muito saudável para a igreja. Né? A gente vê aqui os fundamentos da nossa fé. E a gente aprofunda isso. Né? A pregação, ela tem muita teologia, ela tem um pacote muito grande teológico. Né? Fundamentação, amadurecimento, cristologia, né? Apologética, né? Teologia. Né? Então, eclesiologia, né? Então a coisa fica muito ampla na pregação. Né? Na escola bíblica, não. Ela tem um efeito mais de escola mesmo. O nosso tema hoje, irmãos, nós vamos tratar de um tema, eu creio nesses 3 domingos seguintes aí, sobre o batismo cristão. Aparentemente, né, parece um tema um pouco já batido, né? Um tema já vocês já estão cansados de ouvir. Mas ao estudar esse tema, né, a gente vai observar que nós precisamos aprofundar um pouco sobre o batismo cristão. Né, em alguns aspectos, né, que a gente às vezes esquece, como por exemplo aqui, né, o autor traz aqui o significado do batismo. Qual é a ideia que você tem sobre o batismo? O que significa para você o batismo? Depois ele vai colocar aqui, dentro desse significado do batismo, alguns subtemas. Por exemplo, o batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Então ele vai começar a expor e a expandir o que significa o batismo. Então ele começa dizendo que é uma participação, não é? É um selo, não é? Da nossa participação nas bênçãos da graça. Depois ele vai dizer o seguinte, o batismo também sela, né? E significa, não é? O nosso pertencimento a Deus, não é? Depois ele vai dizer que o batismo é um meio de graça. Então, são coisas interessantes, né, que a gente não tem, a gente às vezes perde o significado do tema, porque nós não aprofundamos muito o tema. Né? Ou talvez, eu não sei se os pastores aqui anteriores pregaram sobre isso, eu creio que sim. Então, a gente vai fazer só aqui uma renovação desse tema, o batismo cristão. Eu vou estar usando aqui 2 livros, não é? São de 2 autores presbiterianos, não é? O livro aqui do pastor Adão Carlos do Nascimento e de Alderi de Souza Matos, o que todo presbiteriano inteligente precisa saber. E outro livro que eu vou estar tendo aqui é O que é ser um cristão, que já foi usado aqui pelo pastor anterior, pelo pastor Benhu, né? Do pastor Leandro Lima. Os dois livros trazem esse tema, eles aprofundam esse tema. E é interessante que um completa o outro. Então nós vamos estar trabalhando esses 2 livros aqui, né, na nossa exposição, né, sobre o significado do batismo cristão, a sua importância, né, e o que ele representa para mim e para a igreja. Isso é muito interessante, irmãos. Muito interessante. Por quê? Porque o batismo não foi uma invenção do homem. O homem não criou isso. Não foi um profeta, não foi um servo de Deus que disse, vou ter aqui a ideia, eu vou batizar esse povo de Deus e vou batizar com água. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Tudo que nós temos de teologia, de espiritualidade, né, bíblica, vem de Deus. Não vem nada do homem. O homem não tem a capacidade, irmãos, de gerir, de
concatenar essas ideias e esses significados. A gente não tem essa capacidade. É Deus quem faz isso. E ele vem revelando na história, não é? Toda a sua teologia. Ele usa a história para isso. A gente não pode dissociar a história da humanidade da teologia. Porque a história da humanidade nasce do princípio teológico. Deus criou todas as coisas. Não existe história fora isso. Por mais que os cientistas, e os intelectuais e os historiadores queiram arrancar Deus da história, eles não conseguem. Eles não conseguem apagar Deus da história ou apagar a impressão digital de Deus de toda a história da humanidade. Eles não conseguem fazer isso. Porque a história é criada por Deus. É administrada por Ele. E é nesse processo que nós estamos. E dentro desse processo aí, Deus vai usar, Deus vai se manifestar a mim e a você. E vai se manifestar a igreja. De que forma Deus se manifesta a igreja mais claramente? Nos sacramentos, irmãos. Ou na manifestação da sua graça. Deus se manifesta aqui através do batismo, através da ceia e da pregação. Manifestação da sua graça. A pregação é a sua revelação da Escritura, é a sua autorrevelação sendo proclamada. Batismo e ceia, não é? São sinais da proclamação do Evangelho, são consequências disso. Que fundamentam, que criam, que fundamentam a igreja. A igreja não vive sem os sacramentos, que é o batismo e a ceia, e sem a pregação. Quando eu falo também de pregação, eu também falo da disciplina. A gente viu isso aqui na aula passada. O que é uma igreja saudável? Aquela que administra saudavelmente os sacramentos e a disciplina do Senhor e a pregação da palavra. Então a igreja vive nesses fundamentos, não foge dele. Claro que dentro da comunhão da igreja, dentro dos sacramentos, né, nós temos o batismo e a ceia. São sine qua non, são assim. Não, a igreja não vive sem isso. A igreja não vive. Se não tem batismo e ceia na igreja, não é igreja. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Deus ordenou. E a ceia tem que ser ministrada conforme Cristo deixou prescrito em sua palavra, como Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 em diante. Então isso é de suma importância para mim e para você, porque isso são referências de que é uma igreja saudável. A forma, né, a maneira da liturgia, né, que ela apresenta para a sua igreja. Então nós hoje vamos estar vendo aqui a questão do batismo, não é? O batismo cristão, não é? O primeiro ponto aqui que o autor do livro aqui, Carlos Adão e Alderi Souza falam, não é? É que o batismo foi instituído por Jesus Cristo após a sua ressurreição. Olha que coisa interessante, irmãos. Não foi antes dela. Mas havia batismo antes da ressurreição de Cristo? Sim ou não? Sim. Que tipo de batismo? Não é? Não. Que tipo de... É claro, batismo é. Mas de que forma era o batismo? Qual é o exemplo que nós temos no Velho Testamento de batismo? Hein? A circuncisão, ela é o batismo no Novo Testamento. Muito bem. Então, a base do batismo é a circuncisão. Esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, João Batista, né, ele circuncidou ou ele batizou? É uma boa pergunta, né? João Batista, quando começou o ministério dele, ele começou o ministério dele como? Proclamando a circuncisão ou o batismo para o arrependimento? Qual é a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus? Você está vendo? Não são coisas fundamentais e básicas para a gente perceber. Ora, se o batismo surgiu após a ressurreição de Cristo, então João, quando batizou como? Em nome de quem? Pode responder, Paula Alto. Para o arrependimento. Então, o batismo de João, irmãos, era para o arrependimento. Essa era a função do batismo de João, para o arrependimento, só isso, mais nada. Quando Cristo institui o batismo, o que é que ele faz?
Ele fundamenta onde o batismo dele? No arrependimento? Já é uma consequência. Mas ele fundamenta onde o batismo dele? Não. O batismo é consequência da salvação. Todo só quer ser batizado. E a salvação precede, né, ela precede o arrependimento. Então, nós vamos ver assim, ó, convicção de pecado, arrependimento, salvação e batismo. Se a gente puder colocar numa sequência lógica, né, isso tudo junto. E tudo muito rápido, um atrás do outro. Então, quando Cristo institui o batismo, ele institui fundamentado aonde? João era para o arrependimento. Jesus Cristo manda batizar em nome de quem, irmãos? Essa é a diferença do batismo de Cristo e do batismo de João. A fundamentação do batismo de Cristo é a Trindade, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João não poderia fazer isso. Jamais poderia fazer isso. Porque Cristo ainda estava vivo. Então, quando João batiza ali, ele cumpre a lei para batizar Jesus Cristo, e Cristo mostra pelo batismo de João que cumpriu a lei totalmente. Ele foi batizado. Cristo precisava ser batizado? Sim ou não? Sim, cumprimento da lei. Mas como pecador, não. Aí tá. Justamente. Mas ele tinha que cumprir a lei, porque ele estava ali nos representando. Representando ali o povo de Deus. Então, o batismo de Cristo, irmãos, ele é fundamentado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um batismo de pertencimento. Você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Está sobre você. É sobre essa autoridade, é sobre essa unção. Não é unção aqui, quer dizer, esse conhecimento que vocês são batizados. Porque vocês já se arrependeram. Então, isso é interessante. A primeira coisa aqui que os autores falam aqui, está correto, é que o batismo foi instituído por Cristo após a sua ressurreição. Ele ordenou aos discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, isso está em Mateus 28, 19, batizando-os, aí vem, olha só, isso aqui é o elemento novo no batismo, a nova aliança. Ele não fala aqui para o arrependimento, ele não fala isso. Ele vai acrescentar aqui algo que necessitava, né, para completar o batismo de João Batista. É justamente aqui, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, quem são os responsáveis pelo meu batismo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está dizendo o quê? Isso está significando o quê para mim e para você? O selo da nova aliança. Você foi selado. Pá! Há um carimbo. Você não consegue ver, porque esse carimbo é espiritual. Mas há um carimbo na sua vida. E esse carimbo tem um selo do batismo. E no selo do batismo está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Está lá o carimbado lá, puf. Para que se via um carimbo, irmãos, naquela época? O carimbo, o selo era um carimbo que dizia o quê? Que apontava para quê? Certo. Mas qual o significado do selo numa carta? Não, mas eu quero saber qual é o papel do selo numa carta. O que significa o selo? Uma carta vai pelo correio sem selo? Não. Então o selo significa o quê? O registro da sua autenticidade. Senão a carta não vai. Então, quando o rei carimbava, naquelas épocas, eles usavam era um anel, né? Aí jogavam a cera em cima, né? Ou a resina e carimbavam, e aquilo era selado. Por quê? Ali estava a autenticidade da autoridade da carta. Então, ela podia ser enviada. Para quem? Para o destinatário. Só ele poderia abrir a carta. Mas ninguém. Então, quando Cristo nos sela, não é? Cristo põe em nós essa autenticidade, não é? Em nossa vida. Que só quem pode abrir essa autenticidade é quem? Quem vai abrir o livro da vida? É Cristo. Só Ele pode abrir a nossa vida, irmãos.
Porque a carta é endereçada a ele. É interessante isso, né? Nós somos cartas vivas, diz Paulo, com esse selo do batismo, que é endereçada ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Então, sem esse selo, irmãos, você não tem acesso a Deus. Então, o batismo traz essa simbologia, esse contexto. Por isso que ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos pessoas autenticadas pelo batismo de Jesus Cristo para proclamarmos o seu Evangelho. Nós temos esse selo em nós, essa autentificação. Isso é tremendo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então diz assim, cada pessoa que cresce em Jesus como Salvador, né, e Senhor, deveria receber o batismo como sinal e selo de uma nova relação com Deus. Sinal e selo. Olha só, duas coisas aqui. Sinal e selo. O que um sinal... Qual é a função de um sinal? Você que desce aqui para Belo Horizonte quase todo dia. Está cheio de placa aí, né? Declive, é longo trecho de declive. Cuidado. Ande devagar. Curvas. E quando chove, piora. Porque ali parece um sabão, aquela BR, né? Está cheio de sinal ali. Então, qual é a função do sinal? Informação. Avisar. Avisar. Então, se o batismo é um sinal, ele está me avisando de quê? Hã? Não. O batismo é um sinal. Ele está me avisando o quê? Esse é o sinal do batismo, irmãos. É um aviso, está dizendo, você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Esse é o sinal. Do seu testemunho para a igreja. Irmãos, o batismo é um testemunho para a igreja. Para a igreja. Então, quando vem aqui alguém para ser batizado, os pais vão batizar as crianças. O que é que os pais estão dizendo para a igreja? Esse pequeno aqui pertence à aliança, porque eu e meu esposo pertencemos à aliança com Deus e ele, por herança, pertence a essa aliança. Então, eu vou testemunhar isso, batizando, passando o selo para ele. Então, essa é a importância do sinal, para que nós não percamos isso na nossa memória. E o selo. O selo diz o quê? Autentica o nosso sinal. É a autentificação legal de que pertencemos a Deus, com o batismo. Isso não é tremendo, irmãos? Por isso que ele fala, vocês são possessão minha, são minha posse, são meus, e ninguém toma. A gente não vê esse sinal. Pode estar na testa, pode ir lá onde está. A gente não vê esse sinal. Mas no mundo espiritual, irmãos, isso é visível. É visível. Então, continuemos aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Por quê? Porque não tem um sinal. Vocês lembram lá do êxodo do Egito, a última praga qual foi? Qual foi a última praga? Foram 12, né? Qual foi a última? Certo. Mas como era que o anjo ia identificar que não tinha que matar aqueles primogênitos nas casas? Qual foi o sinal ali? E qual foi o selo ali? O sangue era o sinal e o selo, mas o que era que o sinal dizia? Não mate. E o que era que o selo garantia? São meus. Você está vendo? Que caminham juntos sinal e selo. O sangue ali, irmão, já representava isso, o sinal e o selo. Você não vai matar essas crianças. Olha lá, no umbral. E também são meus. Olha lá o sinal. Por que você não vai matar? Porque são meus. Olha lá o sinal na porta. Sinal e selo. Mesma coisa com o batismo. Mesma coisa com a circuncisão. Naquele contexto. Né? Após ouvir o sermão, continua aqui o autor. Após ouvir o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quase
3.000 pessoas se sentiram tocadas e lhe perguntaram, depois do sermão de Pedro, o que faremos? Olha o peso desse sermão de Pedro no coração dessas 3.000 pessoas. Irmãos, eu não sei como é que Pedro alcançou 3.000 pessoas, porque 3.000 pessoas são 3.000 pessoas. É muita gente. Eu não sei o lugar que ele estava, como era o local para poder se propagar a sua pregação. O fato é que você pregar em praça pública para 3.000 pessoas sem sistema de som é complicado. Aquele que está lá atrás não vai ouvir. No caso aqui, todos ouviram. Já é um milagre. Já é um milagre. E um milagre maior ainda. Tamanho foi o impacto da pregação de Pedro, que esses 3.000 perguntaram, o que faremos diante do que nós ouvimos? Olha só, irmãos. Olha só o que é o mover do Espírito Santo e o que é um avivamento no local. Muita gente pensa que avivamento é manifestações dos dons. Fundamentalmente não é. Não é. O primeiro sintoma, irmãos, o primeiro indicativo de um avivamento é o arrependimento. Você não consegue. Você se arrepende, você cai por terra. Esse é o primeiro sinal, o primeiro sintoma de um avivamento. As manifestações dos dons são consequências disso, mas nunca é o inverso. Avivamento, ou manifestações dos dons ou arrependimento. Nunca é assim. É sempre o contrário. Arrependimento, e aí vem todo o processo de Deus se manifestando no coração desse povo aí. Os dons vêm como consequência disso. Mas não é o fundamento aqui. Então o povo aqui perguntou, o que faremos? Olha só que pregação, que mover. Aqui é o mover do Espírito Santo mesmo, porque às vezes a palavra foi tão tranquila, tão simples, mas é o Espírito agindo no coração do povo que o povo se quebranta. Né? E a resposta foi, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Arrependimento e batismo e o que antecede a pregação. Olha só. Uma igreja saudável. Pregação, arrependimento, batismo, depois vem, consequentemente, a ceia. E, consequentemente, a disciplina para poder se andar nos caminhos do Senhor. Não é? Na confissão de fé, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, afirma que o batismo é um sacramento no Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidades de vida. Olha só, o autor fala aqui de 7 coisas, 7 procedimentos, 7 consequências, não é, do batismo. O que é que lhe traz a reboque o batismo? O que é que está dentro do seu conteúdo, do seu bojo? Primeiro, ele vai dizer aqui que ele vai admitir, ele vai servir de sinal. Primeira coisa é sinal dentro da igreja. Segundo, selo do pacto. Nós somos pactuados com Cristo e o que vai dizer que esse pacto é real na minha vida é o meu batismo. Eu pertenço a Cristo por causa desse pacto. Então, é o pacto. O selo aqui é o pacto. Nós somos selados por esse pacto. Segundo, pacto da graça. Segundo, a união com Cristo. O batismo nos une a Cristo. O que seria isso, irmãos? Qual o sentido dessa união aqui? Nos une como? A Cristo. Ora, se há um pacto, há uma aliança, não é? Pacto não é aliança, a mesma coisa? Então vamos pensar aqui num casamento. O que é um casamento? É um pacto, é uma aliança entre um homem e uma mulher. Nunca entre 2 homens, nunca entre 2 mulheres. Isso não existe, isso é irreal, isso é uma distopia. Isso é uma disfunção da realidade. Isso é uma aberração da naturalidade, da natureza humana.
Você não pode aceitar isso nem concordar com isso jamais. Porque não é assim que funciona. Então, o pacto e uma aliança é um casamento. E o casamento é entre um homem e uma mulher. O que acontece no casamento? Um pertence ao outro. Eu não pertenço mais a mim. Pertenço a ela. E ela não pertence mais a mim, mas a ela. Ela pertence a mim. Então, o pacto da aliança com Cristo, irmãos, essa união com Cristo é a mesma coisa. Eu não pertenço mais a mim, eu sou dele, de Cristo. E Cristo é meu. Num pacto de aliança feito comigo. E vai mais além, porque esse pacto de aliança feito com ele, irmãos, quem juramenta por esse pacto é ele. Não somos nós, porque nós somos infiéis. Nós quebramos esse pacto quase todo tempo. Mas ele permanece fiel. E nós subsistimos nesse pacto com Cristo por causa da sua fidelidade ao pacto, não por causa da nossa fidelidade. Nós quebramos isso com frequência, com os nossos pecados. Nós vimos aqui na primeira carta de João, capítulo 3, né, aquele verso 9, né, nós temos uma nova natureza. Então nós não pecamos mais confabulando o pecado. O pecado em nossa vida é um acidente agora. Não deve ser mais uma coisa proposital, corriqueira, rotineira, não. É um acidente. E você se arrepende e volta. Por causa do pacto com Cristo. É a nossa união. Ele fala aqui da união. Vamos lá. Da regeneração. Olha só. Irmãos, isso aqui é fundamental. O que é regenerar? É o mesmo que reformar. E o que é reformar? É dar forma à forma primeira, a forma original. Os reformadores de quadros, de quadros antigos, o que é que eles fazem? Eles fazem cursos, aprofundam, eles estudam tudo. Todo o material tem que ser estudado antes de começar a reforma no quadro. Eles querem trazer o quadro à forma original, da textura, da tinta, da cor, de tudo. Para isso, é preciso que o pintor que vai reformar o quadro, ele estude profundamente a obra e o autor da obra, o seu contexto da época, o que ele usou, o pincel que ele usou, a tinta que ele usou, e tente chegar o mais próximo possível do original para poder o quadro ficar reformado. Então, regeneração fala de reforma em nossa vida. E o batismo, irmãos, é o princípio, é o pontapé de Deus em nossa vida, para nos reformar ao estado original, sem pecado. Olha que coisa linda aí. E ele conhece a nossa natureza, sabe de tudo de nós. E sabe do que precisa para haver a nossa regeneração. Que ela começa com o batismo. O batismo é o processo inicial da nossa regeneração, que continua até que Cristo volte ou que ele nos leve. Isso aqui é interessante. Então o batismo ele vai nos colocar nesse contexto aí. Nós aqui, eu, você, Dona Áurea, Moreira, Adriano, não é? Massinha, todos aqui estão em processo de regeneração. Até que Cristo venha ou até que ele nos leve. Porque, irmãos, reformar a nossa natureza, não é? Pode ser no passo de mágica? Pode. De mágica não. No milagre? Pode, mas não é assim que Cristo trabalha. Jesus Cristo ele era artesão, não é verdade isso? O seu pai era artesão, né, José? Logicamente, eu creio que ele deva ter aprendido o ofício do pai. Isso é uma coisa lógica, não estou aqui dizendo que ele era artesão, mas ele deve ter, pelo menos, aprendido ali o básico, a fazer uma cadeira, uma mesa, fazer uma estante, fazer algum móvel. E a gente sabe, irmãos, que trabalhar na madeira é um trabalho artesanal. Naquela época não tinha os equipamentos que tem hoje. Você bota o tronco na entrada e lá já sai a mesa pronta. Hoje está assim, com a tecnologia, não é verdade isso? Você pega o aço, não põe dentro de uma forma e sai o carro inteirinho. Puf, está lá. Mas naquela época não era assim.
Naquela época era um trabalho artesanal, irmãos, com martelo e as suas ferramentas, que também não eram ferramentas, não é, como nós temos hoje. Então, Deus trabalha a nossa vida, irmãos, artesanalmente. A vida cristã não é como nesse café. Botou água quente, está... Não. Planta o café, rega o solo, limpa o solo, são 6 anos para brotar, para vir a primeira safra. A primeira safra nunca é boa. Aí, então é todo até esse café chegar na sua casa aí, irmãos, você nem imagina quanto tempo o produtor teve que tratar com a sua plantação para poder o café chegar na sua mesa. Cristo também, na nossa vida é assim, ele vai nos regenerando aos poucos, porque nós não aguentamos uma regeneração total e plena e imediata. Isso não existe. Porque esse foi um método que ele escolheu usar, atritando pedra com pedra para que o seixo fique bem redondinho. Ele vai atritar aqui os irmãos uns com os outros, no bom sentido. Nós vamos nos lapidando aqui uns com os outros. Nós vamos nos regenerando uns com os outros, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Então já é regeneração. Vamos lá. Ele fala aqui de remissão dos pecados. O que é remissão, irmãos? O que é remir? O verbo remir significa o quê? Pode procurar aí no dicionário aí no seu computador. Aí. Remir significa o quê? Você não sabe? Remir é tirar, arrancar. Remissão dos pecados. Os pecados foram remidos, foram tirados de nós. O batismo está apontando para isso. Em Cristo Jesus. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Essa é a nossa remissão. Fomos remidos diante de Deus, né? Que faz parte da nossa regeneração. É o pacote. Também da sua consagração a Deus. O que é ser consagrado a Deus? Consagrado. Está em linha com o sagrado. Com é uma preposição que quer dizer junto, né? Com Celina, com Murilo, nós estamos juntos, nós vamos trabalhar com. Né? Então, consagrado, junto do sagrado, quem é? Com Cristo. Então, o batismo também nos leva, além de levar a nossa regeneração dos nossos pecados, né, a remissão dos pecados, ele também promove a nossa consagração a Deus. Então, eu vou viver agora para Cristo, para satisfazer a sua vontade, por meio da sua palavra. Né? E vai, por fim, andar em novidade de vida. Irmão, você está vendo como o batismo tem grande significado teológico e real em nossa vida e aplicado à nossa vida de uma forma que a gente às vezes não para pensar? Nós vamos agora andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida, irmãos? Eu pensava assim, mas agora eu estou pensando assim. Eu andava dessa forma, eu andava de calça comprida e camiseta, agora eu vou andar de saia e blusa longa. Não é assim que a gente pensa muitas vezes, que a vida cristã representa? Isso é falso, irmãos. Isso não é vida cristã, isso não é andar em novidade de vida. A novidade de vida ela vem de fora para dentro, nunca de dentro para fora. É quando essa regeneração ela toma conta do nosso coração. É quando a gente entende essa remissão. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora podemos andar e viver, dizer não para o pecado e dizer sim para Cristo. Isso é andar em novidade de vida. Não, isso não é bom para mim. Isso não faz parte da vida cristã. Então eu tenho uma vida nova, andando pelos princípios da palavra de Deus. Não é? Então, irmãos, isso é o princípio, né? A questão do batismo. O autor Leandro Lima, ele fala aqui da importância do batismo. Agora eu vou ler aqui Leandro Lima. Quando ficamos muito preocupados com o método ou a forma do batismo, há um risco de esquecermos da sua real importância. Forma, né, e método. Nós temos aqui forma e método. Isso tem a ver com o quê, em nosso contexto? Forma e método. Isso tem a ver com o quê? Qual é a forma?
E qual é o método? O que é uma forma? Essa cadeira tem uma forma. E qual é o método? O método é o modo que ela foi feita. Então, isso é um método. Qual é o método do batismo que nós conhecemos? Imersão e aspersão, de um modo geral. Não é verdade isso? E qual é a forma? Se é tanque, se é água derramada, se é tanque, se é no lago, se é numa lagoa, isso aí são as maneiras, né, que o batismo é feito. Ou se é com a bacia d'água, isso aí. Então muita gente fica preocupado com isso. Discussões infindáveis sobre o assunto tendem a obscurecer a bênção que o batismo representa para o crente. Aqui eu vou falar de bênção. O batismo é uma bênção para a nossa vida. Para os protestantes, o batismo é um dos 2 sacramentos instituídos por Cristo. Sacramento é o equivalente à palavra grega mysterion, significando um sinal visível de uma graça invisível. Então, aqui ele vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Ele vai dizer que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Por que invisível? Porque está dentro do meu coração, você não consegue ver. E é a ação de Deus sobre a minha vida. Então, ela é invisível. Mas ela se torna visível para a igreja como testemunho de que essa graça é real, é palpável, é comunicável. Está vendo como é bonito essa questão do batismo, tanto de criança como de adultos? Ele segue aqui. A ideia de sacramento como sinal vem da própria circuncisão, conforme Paulo explica em Romanos 4,11. Então, aqui ele fala aqui, batismo não o batismo é a substituição da circuncisão. Ele diz assim, aqui é Paulo falando, em Romanos 4,11. E recebeu o sinal da circuncisão como sinal da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Abra aí em Romanos 4,11. Essa palavrinha aqui, eu não estou lembrado qual é, não. Isso aqui é Leandro Lima fazendo já aqui uma questão o batismo torna a graça de Deus visível. 4,11 diz assim. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo, então aqui é selo, da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Então veja aqui que ele fala de sinal e selo. Aquilo que Adão falou e que Alderi também falou pouco tempo aqui atrás, quando nós lemos esse livro aqui dele aqui. Então, os 2 autores concordam com a mesma ideia de sinal e selo. Né? Portanto, sinal ou selo da justiça da fé é a melhor definição de sacramento que temos. Então ele vai dizer que o sacramento, batismo e ceia, eles apontam para o sinal e o selo da justiça da fé. Então ele aprofundou mais ainda. Então, a justiça da fé, ela está fundamentada, nesse contexto aqui, no batismo e na ceia. Através do seu sinal e do seu selo. Deu para entender? Justiça da fé. Isso está dizendo o que para mim e para você? Quem é a nossa justiça da fé? Cristo. Não é verdade? É. Então, Cristo, ele é o selo e o sinal do batismo e da ceia. E ele aponta para nós a justiça da fé. Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a justiça da fé, que nós cremos. Por isso nós somos justificados por fé nele. Justiça da fé. Mas quem trouxe isso para mim? Cristo Jesus, na sua morte de cruz. Deu para entender ou não? Então ele fala que o batismo aponta para isso. E é verdade, irmãos. É verdade. O batismo, né, é interessante que ele vai dizer que você morreu por seus pecados e você levantou-se, ou você foi reerguido como novo homem. É interessante que no batismo por imersão isso fica mais claro. Né? Ele afunda você, né? Ali é a sua morte, você morreu com Cristo ali, e
Depois você é levantado, você é ressurreto em Cristo. Deu para entender como é interessante isso? A simbologia no batismo de imersão, ela fica mais clara para a gente. Eu não tenho nenhum problema com o batismo de aspersão ou imersão. Eu sei que a nossa igreja aqui, ela segue o rito do batismo por aspersão. A gente pode aproveitar aqui, né, o exemplo do batismo por imersão para mostrar essa justiça da fé. Você morreu em Cristo, está lá. Aí o pastor deixa você lá dentro d'água um tempinho, né? Meia hora, e depois levanta, ali você sai como nova criatura. Então você foi batizado ali, né? É interessante. Mas qual é o elemento disso tudo aí? É a água, não é? A água, né? Isso aqui é interessante, né? Então, é isso que ele fala aqui. Ele vai mais além aqui, não é? Ele vai dizer aqui, ó, no caso do batismo, ele é evidentemente um selo da fé. Sim ou não? Claro, irmãos. Claro. Não é? Por quê? Porque a fé, ela vai dizer o quê? Ela vai apontar para onde? Para a sua salvação. Está lá em Efésios 2:8. Não é? Então, é um selo da fé. Eu criei. Então, agora eu posso ser batizado. Agora eu sou batizado. A fé não pode ser vista, pois é uma atitude abstrata, porém o ato do batismo pode ser visto. Então, eu tenho fé. Você vê minha fé? Você vê minha fé, Marcinho? Ela é abstrata, então você não vê. Ela é uma coisa, ela é um mistério. Você tem fé, tem, mas você não vê sua fé. Eu não vejo sua fé. Mas o batismo é visto. E ele vai atestar e selar a sua fé. Deu para entender ou não? Então, o batismo vai justamente testificar isso para a igreja. É um selo, né? Ele vai atestar o selo da minha fé. Interessante isso aqui, né? Por isso que nós temos aqui a profissão de fé, junto com o batismo, né? Você está testemunhando ali a sua fé. Por isso ele é tão importante. Jesus estabeleceu o batismo como uma ordenança que a igreja tinha a obrigação de realizar em sua missão. Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a gente já viu no livro anterior. Nenhum cristão verdadeiro, portanto, pode se recusar a receber o batismo, ou, do contrário, provaria que não é um cristão verdadeiro. Então, o cristão verdadeiro não pode recusar o batismo. É uma necessidade dele. E é ele que busca esse batismo, motivado pela ação do Espírito Santo. Por isso, se você é um cristão, você precisa ser batizado. Você não pode viver a vida cristã sem receber esse selo e esse sinal sobre a sua vida. Sinal de pertencimento a Deus. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que isso aí o batismo não é necessário para a salvação, não é. Mas a salvação ela vai te levar ao batismo. Mas você pode ser salvo sem o batismo. Mas se você é um cristão verdadeiro, real e fiel, você vai sentir a necessidade do batismo na sua vida cristã. Isso é um ponto muito interessante, porque é o próprio Espírito Santo que vai lhe mover a isso, né? Vai lhe levar a isso, a essa atitude, respeitando a ordem de Cristo. Não é? Em Marcos 16, Jesus liga o ato de receber o batismo com a própria salvação. Isso aqui que a gente acabou de ver aqui, não é? Evidentemente, o autor fala aqui, ele vai colocar aqui um ponto aqui, muito interessante. Evidentemente, a salvação é pela graça, mediante a fé, não mediante o batismo. Batismo não salva ninguém. Ele é uma consequência da sua salvação. Ele é uma atitude, né, de testemunho da sua salvação. Ok? Então a gente viu aqui como é importante a questão do batismo. Vamos caminhar agora um pouquinho aqui agora com o Alderi e com o Adão Carlos. Vamos deixar o Leandro Lima aqui de lado e vamos para cá.
ele vai tratar aqui da palavra sacramento. Aqui isso aqui é muito interessante. Alderi Matos falando, o que já Leandro Lima falou aqui na sua obra. A palavra sacramento não está na Bíblia. Ela foi usada em relação ao batismo e à ceia do Senhor, pela primeira vez por Tertuliano. Isso aqui é um teólogo, que viveu muitos anos após a morte de Cristo e dos apóstolos. Mas isso não significa que ela seja imprópria para designar duas ordenanças deixadas por Jesus Cristo, para serem observadas por seus servos. Então, a palavra sacramento, quem cunhou essa palavra na teologia foi Tertuliano, logo após a morte de Cristo e dos apóstolos. Não é? Foi esse teólogo. Ela não está na Escritura. A teologia se apossou dela para tratar, para deixar melhor comunicado, não é, a questão do batismo e da ceia para a igreja. São dois sacramentos. Agora, vamos lá. O significado que ele dá aqui é de sacramento, o Adão e o Alderi. Sacramento era o nome dado ao juramento que o soldado fazia de fidelidade ao imperador até a morte. Então ele vai aprofundar aqui o que é sacramento mais do que Leandro Lima. Isso aqui é interessante, a gente observar isso aqui. Agora veja que coisa linda isso aqui, o significado de sacramento aqui no contexto histórico. Não é? Era o nome dado ao juramento, ao pacto, né? Aqui era um pacto, era um juramento, que o soldado fazia de fidelidade ao imperador até a morte. Isso continua hoje nas Forças Armadas. Pois não, Moreira? Isso continua até hoje. Você jura com a própria vida, de dar sua vida, aqui no caso aqui, em defesa da pátria. Já jurou o imperador. O imperador aqui é o que manda na nação, né? Então, irmãos, quando nós pensamos no batismo aqui, o que é que nós temos, o que é que esse sacramento está me dizendo? É um juramento de Deus para mim, né, em sua fidelidade, de cumprir até a morte. Cristo não fez isso? Fez. E cumpre até hoje, que ele ressuscitou. Então, da mesma forma, se é um pacto entre mim e Cristo, o meu sacramento do batismo é um juramento para Cristo que eu vou ser fiel a Ele até a morte. Olha que coisa linda isso aqui. A gente não para pensar sobre isso com relação ao batismo. Mas é isso que ele está me dizendo e é isso que eu estou lhe dizendo. Ele me deu a vida dele e eu agora dou a minha vida para ele. Sacramento. Irmãos, se você abrir ali Hebreus 11, você vai ver ali o significado claro, né, do batismo na vida daquele povo que morreu por causa do Evangelho. Claríssimo lá. Eles entenderam ali o pacto da aliança com Deus ali. Então, irmãos, quando nós somos batizados, irmãos, a coisa é muito séria. Não é uma coisa ritualística simplesmente. Não é um ritual simplesmente. Porque se você entende isso como ritual, você não entendeu nada. A coisa é muito séria. É muito séria. Não é? Claro que você vai tomando esse conhecimento conforme você vai conhecendo a Escritura, você vai caminhando com Deus, aí é a sua regeneração, você vai tomando conhecimento, o seu amadurecimento e o seu crescimento na graça, como diz aqui, a sua consagração a Deus ela vai dilatando, não é? A nossa vida tem que dilatar diante de Deus, a nossa vida espiritual tem que dilatar diante de Deus até a perfeição de Cristo, aqui na terra, enquanto nós estamos aqui. E quem vai fazer isso é a palavra, nos dando conhecimento a respeito do próprio Senhor e dos seus propósitos. Então, o propósito do batismo é um propósito de Deus, divino, santo, sagrado. É nesse sentido que nós usamos esse termo. Do batismo, o crente faz um juramento de fidelidade a Cristo até a morte. Fala aqui o Adão e o Alderi de Matos Souza, no seu livro aqui, O que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Olha que coisa interessante, e quando participa da ceia, o crente reafirma esse juramento. Eu nunca havia pensado sobre isso aqui para mim é novo isso aqui.
Eu não tinha essa concepção agora da ceia do Senhor. Eu estou reafirmando com o Senhor esse juramento de fidelidade até a morte com Ele. Portanto, quando falamos em sacramento, estamos nos referindo a uma ordenança sagrada instituída por Cristo para simbolizar, selar e aplicar ao crente os benefícios da salvação. Olha só. Olha o propósito de Deus com relação ao batismo. Selar e aplicar ao crente os benefícios da salvação. Irmãos, qual é o maior benefício da salvação? Você sabe? Qual é o maior benefício da sua salvação? Não é possível. Pode falar alto, Moreira. Fala bem alto aí. Ainda falta um restinho aí. Pronto. É justamente isso. Estar com Cristo desde já, que a eternidade começa aqui, a eternidade, eternamente, irmãos. E o batismo está selando isso, está nos apontando para isso, o sinal e o selo aqui. Olha que coisa tremenda o batismo cristão. Isso aqui é uma classe de catecúmeno geral. Agora, se as pessoas não frequentam, aí eu não sou culpado, não. As pessoas... de nada. Mas mesmo assim, irmãos, essa questão da classe de catecúmenos, ela não é uma regra engessada em si mesma. Porque a maturidade vai indo, vai crescendo. Por exemplo, quem já pertencia aqui à igreja no passado, vocês trataram sobre esse assunto? Trataram sobre isso aqui? Vocês estão cientes disso aqui? O Benhu e o Rodrigo pregaram sobre isso aqui? Direitinho? Então, ótimo, olha aí. Hã? Aprendeu tudo isso aqui. Então, o que eu estou falando aqui é apenas um reforço para o coração de vocês. Ótimo. Que assim seja. Que assim seja. Sigamos aqui, irmãos. A nossa aula termina que horas? 11 horas. Tem mais 5 minutinhos aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o Leandro Lima. Ele fala aqui, ó. O batismo no Novo Testamento, né, tem a conotação de mudança de vida, um recomeço espiritual, a inserção em uma nova realidade. Então ele fala aqui de 3 coisas aqui. Ele fala de mudança de vida, recomeço e inserção em nova realidade. O batismo traz tudo isso aqui no seu significado. Quando os judeus faziam proselitismo no período anterior à vinda de Cristo, eles os batizavam com água. Isso significava que aquelas pessoas estavam deixando de ser estrangeiras para se tornarem israelitas por adoção. Que interessante. Nesse sentido, quando João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e batizando os que iam até ele, não estava fazendo algo radicalmente novo, mas uma vez que aquela prática já acontecia há algum tempo. Porém, de certo modo, ele estava fazendo algo novo sim, pois ele estava chamando os próprios israelitas a se batizarem. Era como se ele dissesse: vocês são israelitas, mas estão desviados da aliança divina. Então venham, arrependam-se e mostrem esse arrependimento através do batismo e depois também através da mudança de vida. Então, o significado aqui tem o mesmo significado com João Batista, só que o fundamento do batismo aqui ainda não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai ser mais tarde. Portanto, o batismo era um sinal externo de uma decisão interna de mudar de vida e de se tornar um verdadeiro israelita. Mas aqui ainda é israelita, né? Não é um cristão, não é um filho de Deus, né? Isso aqui é interessante, né? Aqui a coisa aqui ainda é bem religiosa, bem proselitista ainda, né?
Esse aqui é interessante, a gente falar sobre isso aqui. Né? Deu para entender alguma dúvida aqui? Essa é a questão de João Batista. Está tudo tranquilo? Eu vou só pegar esse tópico aqui para a gente vai encerrar aqui. Agora voltando para Adão Carlos e o Alderi. O batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Ele vai dizer aqui os autores. Antes da fundação do mundo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estabeleceu o pacto da redenção. O que é o pacto da redenção, irmãos? Pacto, aliança. Aliança da redenção. O que é isso? Não pode falar, isso aqui é uma classe. Se você não sabe, não sei. O que é o pacto? Hã? Como? Isso. O pacto da redenção é o pacto de Deus nos salvar, nos redimir do pecado, em Cristo Jesus. Muito bem, Adriano. O Filho se colocou no lugar do pecador, isso aqui é o pacto da redenção, e incumbiu-se de fazer a expiação do pecado, suportando o castigo necessário e de satisfazer as exigências da lei em lugar de todo o seu povo. Isso aqui é o pacto da redenção. Cristo é o nosso pacto da redenção. Ele se colocou no lugar do pecador, ele fez expiação, morreu pelos nossos pecados, e ele satisfez totalmente a lei e a vontade de Deus. Pacto da redenção em Cristo Jesus, que nós pertencemos. Baseado neste pacto, Deus estabeleceu com o homem o pacto da graça. Pacto da redenção, pacto da graça. O pacto da redenção está dentro do pacto da graça. Deu para entender isso aqui? Por que pacto da graça? Ou aliança da graça? A gente viu que o pacto da redenção está em Cristo Jesus. Mas também nós vamos ver aqui que essa redenção está baseada no pacto da graça. Por quê? Qual o significado do pacto da graça? Ou o que é a graça para você? Sim, isso aí é o pacto da redenção. Mas o que é que significa o pacto da graça? Você merece a salvação? Não. Isso é o pacto da graça. Dom imerecido. A redenção foi estabelecida dentro do pacto da graça. Esse é o ponto, irmãos. A gente não merecia. Nós vivemos esse pacto da graça, até hoje. Vamos lá. Então, vai dizer aqui, eu posso definir a aliança da graça como um acordo feito com base na graça, entre Deus e o ofendido e o pecador ofensor. Deus era ofendido por causa do pecado, do ofensor, que é o pecador. Porém, eleito, no qual Deus promete a salvação mediante a fé em Cristo. E o pecador aceita confiantemente, prometendo uma vida de fé e obediência a Deus. Isso é o pacto da redenção ou o pacto da graça. A promessa principal do pacto da graça é que Deus será o nosso Deus e também da nossa descendência, dos nossos filhos. Essa promessa inclui bênçãos temporais e eternas. Através dela, Deus garante nos conduzir nesta vida e nos receber no céu, após a morte. E o batismo significa e sela essas promessas do pacto da graça, da redenção, da vida eterna e de nos receber eternamente em sua presença. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros de Deus. Isso aqui são a participação, né, nas bênçãos do pacto da graça. O batismo leva a isso. Deus nos chama de filhos e de herdeiros do seu reino. Isso tudo é fundamentado, não é, no significado do batismo. Né? Nós participamos das bênçãos do pacto da graça. A nossa redenção, a nossa herança
e a nossa filiação com Deus, ou filiação e herança com Deus. Vamos orar, irmão? Vamos encerrar aqui. Na próxima semana a gente continua aprofundando isso aqui.